Olá, quero convidar você para a gente estudar um pouquinho da palavra de Deus e ver os impactos dessa pandemia nas finanças pessoais, à luz da palavra de Deus, os impactos dessa pandemia nas empresas, nas igrejas, na economia, mas sempre à luz da palavra de Deus, tá? Eu quero trazer aqui uma palavra é, abençoadora para a sua vida, para que você consiga lidar com tempos tão difíceis, né? Hoje eu estava passando, vendo um cliente e passando num determinado local e vi um banco. E o banco tinha uma fila que estava dando volta assim no quarteirão. E centenas, certamente centenas de pessoas, muitas sem máscara, sem qualquer tipo de proteção, sem qualquer tipo de condição de higiene, estavam ali em busca dos seus R$ 600. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, para essas pessoas que estão ali se expondo as suas famílias, expondo os seus amigos, expondo as pessoas que têm contato com ele diariamente, quanto custa uma vida? R$ 600 por mês é o que custa? É o que vale uma vida hoje? Esse é o custo de uma vida? Bom, acho que a gente precisa repensar algumas coisas, trazer alguns valores, mas esse é o retrato de como o ser humano está desesperado num momento como esse, num momento de pandemia. A gente precisa então aprender um pouco mais a ver essas coisas com de uma outra ótica, de uma outra forma, ok? Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 8. A gente vai trabalhar alguns aspectos bem práticos e bem rápido sobre as finanças pessoais, quando o ser humano ele é o promotor de um caos coletivo. Quando o ser humano, quando parte do ser humano é a mazela coletiva. Sim, porque quando todas as vezes que Deus puniu o povo com alguma mazela, com alguma dificuldade, por causa do pecado do homem, Deus sempre resolveu depois. Ele sarou o povo, ele sarou, ele sarava o local, ele sarava a nação. Mas e quando nós somos os agentes do caos? Quando nós somos o agente que traz transtorno à coletividade, como é que Deus age, né? O que Deus faz? Bom, a primeira coisa que eu aprendo que Deus faz, olhando para o texto de Gênesis 3, a partir do verso 8, é que Deus ele não se afasta do ser humano. Primeira coisa, Deus não se afasta, mesmo quando o homem pisa na bola e faz tudo de errado. No texto do verso 8, diz o seguinte: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. O ser humano se escondeu. O ser humano teve vergonha de Deus diante daquilo que tinha feito. Mas Deus estava, mesmo sabendo que o homem tinha pecado, Deus estava no mesmo lugar, no mesmo horário, com o mesmo objetivo de se relacionar com Deus, de viver aquele momento com o homem. Nós precisamos aprender disso, que as nossas dificuldades, os nossos erros, os nossos equívocos não são suficientes para nos separar de Deus. A palavra de Deus nos diz, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém nos separa do amor de Cristo. Não existe peste, não existe praga, não existe mazela, não existe pecado. Nada nos separa do amor de Cristo. Então, quando a gente olha para uma situação tão complicada como essa, talvez eu esteja falando para pessoas que estão com familiares passando por lutas, de repente entubadas no hospital, desenganadas por essa pandemia, e talvez você se pergunte, onde é que está Deus? Eu te falo, Deus está no mesmo lugar de sempre. Deus está querendo se relacionar com você. Deus está querendo cuidar de você. Deus está querendo sarar você, proteger você de nós mesmos. De nós mesmos. Uma outra coisa que a gente aprende à luz da palavra de Deus é que os nossos erros, eles trazem consequências. As nossas dificuldades, os nossos equívocos trazem consequências. A palavra de Deus nos diz que Deus vai lá e questiona o homem, questiona a mulher, questiona a serpente. E ele depois começa a sentenciar uma série de coisas que são muito duras, são palavras duras. Olha o que ele diz a partir
do verso 14, o Senhor diz o seguinte: então o Senhor Deus declarou à serpente. Olha, a primeira coisa ele fala para a serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sob o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus vai lá e sentencia palavras duras para a serpente. Depois ele pega e fala com a mulher. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Ele coloca também palavras duras, mas perceba que ele é um pouco diferente do que ele trata a serpente. Logo depois ele fala com o homem, então. Verso 17, ao homem ele declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó retornará. Eu quero, assim, trabalhar com você algumas questões interessantes. Olha só, para a serpente, ele sentencia como consequência do erro, ele sentencia o seguinte: maldição, vergonha, escassez, isolamento, rebaixamento. Para a serpente é tudo de ruim. Maldita entre você, você vai rastejar, porém inimizade entre você e a mulher, você vai ferir o calcanhar dela, ela vai pisar na sua cabeça. Para você não tem jeito. Para você é toda a maldição, toda a ira de Deus, toda a justiça de Deus para você, serpente. Aí ele chega para a mulher e olha só o que ele diz. Ele diz, entre outras palavras, sofrimento, mas sem escassez. Olha, você vai ter dor. As dores do parto vão ser grandes, mas você continua tendo filho. Você continua multiplicando. Aquilo que eu tinha desejado lá no início, crescer e multiplicar, isso continua valendo para você. Continua valendo para você, só que vai ser um pouco mais difícil. E ele fala da mulher também sobre a obediência da mulher para com o homem. Ele fala: você vai ter que, seu desejo vai ser comparado com o seu marido. É obediência, mas não tem humilhação. A serpente vai ser humilhada. Não pisar na cabeça da serpente. Fazendo um relato claro de Jesus Cristo, mas para a mulher não, você vai ter que obedecer sim, mas sem ser humilhada. A humilhação fica para a serpente. Então Deus começa a trabalhar aqui pontos de equidade, não de igualdade, mas de equidade. Para aquele que pode mais, Deus dá mais e Deus cobra mais. Para aquele que pode menos, Deus dá menos e cobra menos. Isso é equidade. Deus trabalha com equidade nas suas relações humanas e na forma como ele trata o resultado do caos, a consequência do caos. E aí ele vai para o homem, ele começa a trabalhar com o homem, ele fala para o homem o seguinte: você vai ter escassez na terra sim. E aí olha só que coisa interessante, ele fala o seguinte: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. A terra que nós vivemos produzirá doenças. É isso que Deus está falando aqui. Ela foi amaldiçoada pelo pecado humano. Quem é que trouxe essa pandemia para nós hoje? O pecado humano. Quem é que trouxe essa praga que se alastra pelo mundo inteiro? O pecado humano. A terra está amaldiçoada por causa da desobediência humana. E aí Deus vira para falar o seguinte: olha, a terra está amaldiçoada, mas você não. A terra vai sofrer, mas você vai sofrer por ter que trabalhar mais. Você vai ter que se esforçar mais. Você vai ter que fazer muito mais para retirar menos daquilo que eu tinha planejado inicialmente para você. Eu tinha bênçãos para você. Eu tinha uma terra que manava leite e mel. E agora você pega e destrói tudo com o pecado. Então é isso que Deus trabalha na nossa vida. A gente precisa entender que a terra está amaldiçoada. A
A terra está amaldiçoada, o nosso planeta está amaldiçoado. Por quê? Por causa das nossas próprias transgressões. A gente não respeita a natureza, a gente destrói o meio ambiente. Quando a gente pega e joga lixo na rua, quando você passa de carro e vê uma guimba de cigarro voando pela janela, você percebe então que as nossas atitudes vão nos levar fatalmente a grandes pandemias. E o que Deus faz diante disso tudo? Estamos então sentenciados a sofrer eternamente? Aqui na terra? Eu devo morrer logo então, pedir a Deus a morte então para ir para o céu? É assim que eu tenho que fazer? Não. Aí vem a boa história. Aí vem a boa resposta. Olha só. O caos que nós instauramos traz consequência, traz. Os nossos pecados traz mazelas, traz. A desobediência trouxe a destruição do nosso planeta? Sim, sim. Mas olha como é que termina esse texto. Lá no verso 20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus, olha que coisa linda, fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Em outras palavras, diante de todo o caos, diante de toda a pandemia, diante de toda a humilhação, Deus cuida, Deus encobre a vergonha, Deus protege, que Deus sara. Ai, que coisa maravilhosa, na verdade. Maravilhoso saber que mesmo diante de tantas dificuldades que nós estamos vivendo hoje, Deus cuida de nós. Deus quer nos sarar. Deus está lá nos esperando no mesmo lugar para se relacionar comigo e com você. Que essa palavra encontre seu coração e enche seu coração de esperança. Dias melhores virão. Deus está aí. Deus vai fazer algumas coisas para poder encobrir as nossas transgressões. Deus vai fazer alguma coisa para poder encobrir os vacilos que a gente deu. E a principal coisa que Ele fez, Jesus Cristo, morrer na cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados, pelos seus pecados. Deus abençoe, que essa palavra encha seu coração de alegria. Se cuida. Deus te abençoe.